Essa senhora de 84 anos não podia mais morar em sua cabana porque seus filhos decidiram interná-la em um asilo. Então, ela quis doar sua simples moradia para um morador de rua que sempre a ajudou, mas os filhos impediram. Quando o sem-teto conseguiu entrar na cabana, o que ele encontrou lá dentro fez o seu queixo cair. Desde a morte de seu marido, Maggie vivia em uma cabana sozinha no Texas. Ela tinha sido capaz de cuidar de si mesma durante a vida toda, mas agora estava ficando cada vez mais difícil. Do alto de seus 84 anos, ela ainda tentava manter o local limpo e bem conservado, mas sua força e saúde já não eram as mesmas de antes. Quando o telefone tocou do outro lado da linha, era seu filho mais velho, mais uma vez insistindo que era hora de ela concordar em ficar numa casa de repouso. Lá teria profissionais de saúde para tratá-la, atividades para passar o tempo e outras pessoas com quem interagir. Maggie ouviu todos os argumentos e, enfim, decidiu que tudo bem, ela poderia viver numa casa de repouso, mas quis saber o que pretendiam fazer com a sua cabana e o pequeno pedaço de terra em volta dela, espaço que ela cuidou com muito carinho durante praticamente toda a sua vida. Seu filho mais velho sugeriu que poderiam vender o lugar e o dinheiro poderia ser todo de Maggie. O filho caçula sugeriu reformar e alugar o local, gerando uma renda mensal para a família. Maggie novamente ouviu com muita atenção as ideias, mas ela estava certa de que tinha uma solução melhor: doar a cabana do jeitinho que estava para Denver, um sem-teto das redondezas. Denver sempre se mostrou um homem bom para Maggie e ela queria ajudá-lo de alguma forma. Seus filhos não gostaram nem um pouco da ideia e nem confiavam em Denver, mas em consideração à idade de Maggie, disseram que iam ver o que era possível. O que nem Denver e nem a família dela sabiam é que Maggie deixaria na cabana algo bem mais valioso do que a própria casa. Denver já tinha completado 60 anos, perdeu a esposa uma década atrás. Em decorrência desse luto, desenvolveu uma depressão que atrapalhou demais a sua vida. Foi em situação de rua que Denver e Maggie se conheceram há 3 anos. Maggie estava voltando do mercado, carregando diversas sacolas. De repente, uma das sacolas arrebentou e as frutas rolaram pela rua. Ao notar que se tratava de uma idosa, Denver se apressou e recolheu todas as frutas, além de conseguir outra sacola para a senhora em uma loja ao lado. Depois disso, Denver pediu licença e pegou o resto das sacolas que a idosa segurava e disse: "Pode deixar comigo, eu levo tudo para a senhora." Denver não tinha ideia de que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Desde então, Denver passou a ajudar Maggie constantemente quando ela fazia compras ou quando a cabana precisava de pequenos reparos. Mesmo com muita insistência por parte da senhora, Denver nunca aceitou qualquer quantia em dinheiro como pagamento. Ele notava que a senhora vivia totalmente sozinha e sem luxos, e ficava apenas extremamente grato sempre que recebia um pedaço de bolo, acompanhado de um cafezinho, feitos pelas mãos mágicas da senhora Maggie, como ele mesmo dizia. Com o passar dos anos, os dois solitários viraram amigos e a idosa até o convidou para jantar em sua casa. Eles se respeitavam e Denver ouvia atentamente a todos os conselhos da senhora. Maggie até percebia que os sintomas de depressão dele tinham se atenuado. De sua parte, Denver se sentia útil quando a senhora precisava da ajuda dele de alguma forma. No dia que Denver soube que Maggie iria embora para uma casa de repouso, seu coração apertou. Maggie contou que, de 2 anos para cá, seus filhos passaram a lhe telefonar constantemente, quase todos os dias, insistindo para que ela deixasse a cabana e o terreno, e ela não tinha mais forças para lidar com essa pressão familiar. No que dependesse de Maggie, ela viveria até seu último dia na cabana que construiu com Harry, seu marido. Mas nessa vida, nem todos os nossos desejos podem ser atendidos, não é mesmo? Disse a senhora, conformada. Denver abraçou a amiga e respondeu que ela sempre poderia contar com ele caso precisasse de alguma ajuda. Ele a agradeceu por tudo o que ela havia feito, lhe dando uma chance de sentir novamente o gosto da dignidade e de confiança para tentar sair de sua situação de rua. Não demorou nem 2 semanas e Maggie foi mesmo para a casa de repouso. A família fez todos os preparativos sem sequer consultá-la. Queriam que tudo fosse rápido e descomplicado, evitando debates e confrontos de ideias com ela. Denver nem viu Maggie se mudar, só intuiu que ela já devia ter mudado, porque nunca mais a viu na cidade. De vez em quando, ele ia até a cabana só para averiguar se tudo estava em ordem. E em uma dessas rondas, Denver teve a sorte de ver os
filhos de Mad na cabana. Ele se aproximou e se apresentou. Perguntou sobre onde sua amiga estava e o filho mais velho o expulsou, dizendo que ele não agiria como sua mãe, lhe dando dinheiro para a cachaça ou financiando qualquer outro vício que o moribundo tinha. Denver não esperava esse tipo de grosseria dos filhos de uma senhora tão educada quanto Mad e ficou mudo por um segundo. Um tanto desnorteado, perguntou de novo onde ela estava, mas além de não responderem, os filhos enxotaram o homem da propriedade, dizendo que era melhor ele não aparecer mais ali ou chamariam a polícia. Denver estava se sentindo mal, mas não ia deixar que aquele comportamento o afastasse de sua amiga. Já que os filhos não disseram em qual casa de repouso Mad estava, ele iria descobrir sozinho. Ele foi até o abrigo de sem-tetos da cidade e perguntou ao zelador se havia uma lista de casas de idosos que ele pudesse consultar. Dessa forma, descobriu que havia apenas 4 casas de repouso, 2 deles no centro e um em um bairro mais afastado, e o quarto ficava ainda mais distante, nos limites da cidade. Mas isso não importava. Ele iria andar o quanto fosse preciso para achar Mad. Ele tomou banho no abrigo e saiu cedo na manhã seguinte. As 2 primeiras casas de repouso eram próximas ao abrigo em que ficava, mas Mad não estava nelas. Andou por mais 40 minutos e chegou à terceira casa. Lá havia sim uma Margaret, porém não era sua Mad. Então Denver andou por mais 1 hora até chegar à estrada principal, que levaria até a última casa de repouso de sua lista. Denver seguiu andando. Ele pediu carona durante todo o percurso, mas ninguém parou para ajudá-lo. Cerca de 3 horas depois, Denver finalmente avistou a casa de repouso e foi em sua direção, já bem cansado e com sede. Ele também não era mais um jovem, afinal. Ao entrar no lugar, pensou que era agora ou nunca. Ela só podia estar ali. Na recepção, ele nem perguntou se havia uma Margaret lá. Confiante, já chegou dizendo que gostaria de visitar Margaret, que tinha se mudado fazia poucos dias. A recepcionista hesitou por um momento, mas confirmou que sim, Margaret estava ali. Então Denver pediu para vê-la, alegando que era irmão dela. Ele teve que mentir porque sabia que ser apenas um amigo não era suficiente para essas empresas o deixarem passar. Avisaram que o horário de visitas estava quase no fim, mas que ele poderia vê-la rapidamente. Então o levaram até o quarto e ele ficou sem palavras com o que viu. Sua amiga estava deitada e parecia doente. Ele nunca tinha visto ela de uma forma tão frágil, mas quando Mad viu que era Denver na porta, seus olhos se iluminaram e abriu um sorriso sincero. Denver se aproximou devagar, ainda estava analisando a situação de Mad, mas a idosa tinha pressa. Fez sinal com as mãos para que chegasse perto logo e disse: "Não perca tempo, tenho uma coisa para te falar." O homem se sentou do lado dela e a ajudou a se sentar. Ela se inclinou na direção dele e sussurrou alguma coisa no ouvido dele que fez Denver se arrepiar. "É sério isso? É sério?" ele perguntou, totalmente descrente do que tinha ouvido. Mad deu uns tapinhas na bochecha dele, depois apertou sua mão e disse: "É sim, é sua, e tudo que tem dentro dela é pra você também, tudo." Depois de algum tempo, uma funcionária da casa avisou que o horário de visitas já tinha acabado e Denver teve que sair. Ele não sabia bem o que pensar daquilo que Mad tinha dito, mas tinha ficado um pouco triste em vê-la em um estado tão frágil. Nem parecia a mesma idosa independente e determinada que conhecia. Talvez a mudança fosse muito recente e ela não tinha se acostumado ainda. Antes de sair, olhou por cima dos ombros e viu Mad sorrindo. Ele ainda não sabia, mas aquela era a última vez em que veria sua amiga. No dia seguinte pela manhã, Denver juntou os últimos trocados que tinha e comprou um arranjo simples de flores. Ele andou todo o percurso novamente até a casa de repouso. Chegando lá, descobriu que sua amiga tinha falecido naquela noite. Ele não estava preparado para aquela notícia e demorou até que sua ficha caísse. Ele chorou ali mesmo e a recepcionista quis saber se ele não tinha sido avisado pelo irmão dele, pois a família já tinha sido notificada durante a madrugada. O homem não respondeu, apenas se afastou, deixando as lágrimas lavarem seu rosto. Denver voltou em direção à cabana, que agora era dele, segundo as últimas palavras de Mad. Apesar disso, ele não parecia feliz. Uma cópia da chave estava escondida, no mesmo lugar dito por Mad. Então, ele não teve problemas para entrar. Ele queria ficar feliz com o presente, mas não conseguia parar de pensar em Mad. Naquele momento, aquilo só era uma casa vazia. Ele resolveu preparar um café, do mesmo jeito que Mad já tinha preparado para ele outras vezes. Abriu o armário
mais alto da cozinha e procurou onde estava a embalagem do pó de café. Havia uma caixa de papelão na frente do café e, ao tentar retirá-lo, a caixa caiu direto no chão, fazendo um barulho considerável. Ao pegá-la, notou que era uma caixa pesada e por isso resolveu abrir para ter certeza de que não tinha quebrado nada que fosse de sua amiga. Ao ver o que tinha na caixa, Denver ficou completamente sem ar. Ali havia muitos maços de dinheiro, uma quantidade que o homem só tinha visto em maletas de filmes. Ele colocou tudo em cima da mesa e ficou olhando por vários minutos, pensando o que aquilo significava. Eram mais de 40 maços de $10.000 cada, totalizando quase $500.000. Uma fortuna que Denver deduziu ser as economias de uma vida toda. Ele lembrou que Mad tinha confirmado para ele que a cabana era dele e também tudo que estava lá dentro. Ainda assim, ele hesitou, mas no fim das contas, juntou todos os maços em uma antiga e desbotada bolsa de couro e foi até a porta. Ele sabia exatamente o que fazer. Nos próximos dias, Denver fez uma modesta reforma na cabana, só o suficiente para deixá-la mais vistosa, sem retirar as características originais feitas por Mad e seu marido. Ele selecionou os itens pessoais que a antiga moradora tinha deixado e as organizou no ambiente como se fosse uma exposição de museu. Na parede da sala, ele pendurou uma foto bem bonita de Mad e deixou uma vela acesa logo abaixo. Denver não estava fazendo isso por causa do imóvel que ela lhe deixou ou por causa do dinheiro que ele encontrou, mas porque queria mostrar como valorizava a amizade que tinha com aquela senhora. Foi questão de dias até que os dois filhos de Mad chegassem na cabana e dessem de cara com Denver habitando o local. Eles perguntaram o que ele pensava que estava fazendo ali e Denver foi sincero. Disse que tinha visitado Mad na casa de repouso antes de sua morte e que ela tinha deixado a cabana e tudo o que estava dentro dela para ele. Os filhos acharam que Denver, além de sem teto, tinha problemas mentais, onde já se viu que um imóvel daqueles, que foi do pai e da mãe deles, poderia ser dado assim, de mão beijada, para um senhor de rua que eles nem conheciam. Denver lamentou que eles não acreditassem em sua história, mas disse que era verdade e lamentou mais ainda por eles dois serem filhos de Mad e não fazerem ideia de quais eram as últimas vontades da própria mãe. Ao ouvir isso, o filho mais novo de Mad quis partir para cima de Denver. Só não chegou a agarrá-lo pelo colarinho porque seu irmão mais velho o impediu, dizendo que se ele encostasse naquele senhor, eles perderiam a razão e isso poderia prejudicá-los judicialmente depois. Por fim, disse que resolveria do modo mais civilizado, chamando a polícia. E foi o que fez. Uma viatura com 2 policiais não demorou nem 20 minutos para chegar até a cabana. Ao tomarem conhecimento do que estava acontecendo, os policiais avisaram Denver que ele precisaria mostrar algum documento comprovando que sua versão da história era verídica. Poderia ser alguma gravação digital, algum testamento ou carta assinada por Mad. Denver não tinha nada além da palavra dela. Nesse caso, os policiais disseram que ele teria que sair imediatamente. O filho mais novo se adiantou e afirmou que mesmo que o sem-teto deixasse a residência, ele tinha invadido o local e que isso não podia sair impune. Portanto, gostaria de prestar uma queixa e assim esperava tirar aquele senhor de circulação de uma vez por todas. Denver estava extremamente magoado com tudo aquilo. Filhos que não respeitavam a vontade da própria mãe. Não conseguiu segurar as lágrimas e só pediu uns momentos para arrumar suas coisas pessoais. Notando que a cabana estava de fato mais limpa e em melhor estado, o filho mais velho concedeu ao moribundo alguns minutos. Denver então pegou seu velho cobertor que estava apoiado em uma cadeira e o colocou dentro da antiga e desbotada mala de couro, cobrindo o que já havia dentro. Antes de sair, deu uma olhada no santuário que havia preparado para sua amiga e se entregou às autoridades, sem causar mais nenhum problema. Não queria dar mais munição aos filhos de Mad e nem piorar sua situação. Apesar do cenário estar muito desfavorável para ele, Denver não era estúpido. Ele já tinha uma boa ideia do que fazer. Os filhos de Mad nem imaginavam o que iria acontecer nas próximas semanas. O filho mais novo de Mad não retirou as acusações e ao chegar na delegacia, Denver só não ficou preso por não ter antecedentes criminais, mas foi instruído a procurar um advogado público rapidamente para representá-lo no processo. Quando foi liberado, Denver foi até o abrigo em que passava suas noites e falou com o zelador. Pediu indicação de um escritório de advocacia e a única coisa que o zelador fez foi apontar um anúncio no livro de serviços da cidade. Os filhos de Mad não perderam tempo. Colocaram uma ordem de restrição contra Denver para impedi-lo de se aproximar da cabana e a colocaram à venda por $84
$4.000. Nem se preocuparam em retirar móveis, decorações e itens pessoais de lá de dentro. Vender o local era prioridade. Uma semana se passou e um advogado chamado Charles Winter entrou em contato com os filhos de Mad. Dizia que tinha interesse no imóvel e queria saber se era possível usá-lo como casa de veraneio. Os filhos não se opunham à ideia, mas que havia outros compradores interessados. Então levaria o imóvel quem fizesse a melhor proposta. Charles quis saber qual tinha sido a proposta mais alta até aquele momento. O filho mais velho revelou que um possível comprador tinha oferecido $90.000, que seriam pagos em 3 depósitos diferentes. Charles fez silêncio do outro lado da linha por um instante, como se estivesse calculando ou pensando se valia realmente a pena entrar naquele leilão. Quando voltou a falar com os filhos de Mad, disse que oferecia $91.000 em dinheiro, pagamento integral, desde que a negociação terminasse assim que desligassem o telefone. Os dois filhos, que nem precisaram pensar na proposta, aceitaram e marcaram a conclusão da negociação para dali 7 dias, quando fariam a troca do dinheiro pela chave do imóvel. Os dois filhos comemoraram a venda e avisam que usarão o prazo para descartarem todas as quinquilharias que a antiga ocupante da cabana havia deixado. Charles, no entanto, disse que não era necessário, que se a ideia deles é se desfazer do que há na cabana, que ele está disposto a pagar $1.000 a mais para que a deixem do jeito que estivesse. Gananciosos, os filhos de Mad então dizem que o negócio seria fechado por $92.000 e que nada seria retirado do lugar. 7 dias depois da negociação por telefone, os dois filhos de Mad foram até a cabana para encerrar o processo de venda da casa de seus pais. Um sedã de luxo estacionou com 2 ocupantes. Do assento do motorista saiu um homem com uma idade entre 40 e 50 anos de terno. Ele logo se apresentou como o advogado Charles Winter. O ocupante do assento passageiro se manteve no veículo. Após se cumprimentarem, Charles e os filhos de Mad deram início à transação. O advogado abriu a mala e mostrou vários maços de dinheiro. Em seguida, ele conferiu o dinheiro e acenou positivamente para o irmão mais velho, que então passou um envelope com documentos e a chave do imóvel. Parabéns, Charles. Essa é a sua nova casa de veraneio, ele disse. Mas Charles estendeu seu braço com a mão espalmada e disse: não me parabenizem, senhores. O verdadeiro dono dessa admirável cabana não sou eu. Os filhos de Mad se olharam surpresos, sem entender o que estava acontecendo. Sou apenas o negociador, Charles disse. Nesse momento, o segundo ocupante do sedã de luxo saiu do carro. Ele também usava terno, barba e cabelos bem aparados, sapatos brilhantes e impecáveis. Os filhos de Mad têm a impressão de que o conhecem de algum lugar, mas nenhum deles tem muita certeza. Quando o homem fica bem de frente para eles, os filhos de Mad percebem que se trata de Denver, o sem-teto. Este é o senhor que está comprando o imóvel. Todo o dinheiro da mala é dele. Por favor, podem concluir a entrega das chaves e dos documentos a ele, senhores. Os filhos ficam sem saber o que fazer. Não sabem se devem se sentir enganados ou humilhados, mas de fato havia dinheiro na mala e era a quantia combinada. O filho mais velho não vê outra alternativa a não ser entregar a chave e o envelope, mas faz a entrega com um olhar de profunda raiva. Denver aceita, passa o envelope a Charles e fica com a chave. Vocês nunca conheceram as verdadeiras vontades de Mad, a mãe de vocês, ele disse. Vocês fizeram de tudo para me tirar de perto dela e do que restou dela, mas pelo jeito ela conhecia bem os filhos que tinha e deixou para mim as condições necessárias para garantir que sua vontade fosse feita. Com exceção do advogado, ninguém entendia o que estava acontecendo e como aquele sem-teto tinha conseguido aquele dinheiro. Mal sabiam que estavam recebendo uma parte do dinheiro da própria mãe. Agora Denver poderia ficar com a cabana dentro da legalidade. Eu vou viver nessa cabana e respeitar tudo que Mad e seu pai construíram. Nos vemos no tribunal. Usem esse dinheiro para pagar um bom advogado na ação que você moveu contra mim. Você vai precisar, disse Denver. Agora, saiam da minha propriedade ou precisarei chamar a polícia. Com essas palavras, Denver deixou os filhos de Mad para trás e fechou a porta da cabana atrás de si. Ele reacendeu a vela abaixo da foto de Mad e naquela noite teve um sono tranquilo e restaurador em sua nova casa. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like e esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo.